Os números do Milton Mendes. Vamos ver. Treinador que já passou com destaque aqui no futebol brasileiro, times maiores que ele dirigiu, Atlético Paranaense e Santa Cruz, né? Foram os dois times maiores antes de chegar ao Vasco. Ele foi melhor no Atlético, né? O aproveitamento dele no Atlético foi melhor. Se eu não me engano, ele teve um aproveitamento de 45% no Atlético, com o Santa Cruz ainda não chega a 40%. Mas olha aí, ó. Campeão. Santa Cruz, aproveitamento de 31,5%. Em 2015, no Atlético Paranaense, 45,2% são os números do Milton Mendes. O Milton Mendes que, olha lá, Santa Cruz e Atlético aproveitamento. Ele dirigiu as equipes, ele começou no Matico de Portugal, aí foi para o Bom Sucesso de Portugal, tem Bom Sucesso lá também, Marítimo da Ilha da Madeira como auxiliar, foi para o Catar trabalhar como auxiliar, Al Shahania dos Emirados Árabes, aí veio para o Brasil, Paraná Clube Ferroviária, Atlético Paranaense, Caxiwa Reysol no Japão, Santa Cruz e agora Vasco da Gama. A torcida do Vasco quer ouvir o maior ídolo da história do clube. Edmundo, Milton Mendes é o novo técnico do Vasco. Bem, João, ontem, quando acabou o clássico entre Vasco e Botafogo, né, lá no estádio Newton Santos, eu vim correndo para cá para trabalhar, para fazer a última palavra. E nesse meio do caminho aí, o presidente do clube anunciou a contratação do Milton Mendes. E aí, o Benjamin me abordou aqui, eu disse que eu acho que o Vasco era maior do que o Milton Mendes. E aí, hoje pela manhã, para não ser leviano com ninguém, eu fui pesquisar e me parece que ele é um cara bem preparado, tem todos os cursos da UEFA e que tem uma trajetória em times menores do que o Vasco, claro, mas uma boa trajetória, com trabalhos até consistentes. Então, assim, a única coisa que eu reprovo é o porquê da escolha, né? Ele está sendo escolhido não por todo esse currículo extenso, sim porque ele é empresariado pelo Carlos Leite. Esse é o único ponto que eu discordo. Em outros aspectos, também fui pesquisar, parece que é um treinador enérgico, que cobra, que faz com que o time corra o tempo todo, dentro do que o Vasco realmente necessita no momento de hoje. Tem jogadores qualificados tecnicamente, mas que fisicamente deixam um pouco a desejar, e aí quando encara times mais jovens, que aplicam uma correria, o Vasco sofre. Então eu espero que ele consiga imprimir o seu trabalho, consiga ter qualidade para botar o Vasco para jogar no nível que a torcida do Vasco espera e que a temporada de 2017 seja positiva. Eu torço bastante. Não quero fazer nenhum juízo de valor quanto à pessoa do Milton Neves, que eu não conheço. Mas acho que a diretoria poderia fazer um esforço maior e contratar um treinador de mais nome, do nome à altura do Vasco da Gama. Mas agora, ele o treinador? Se fosse o cara de nome e fosse o Vanderlei, era bom? Que é um nome. Melhor, com mais currículo do que o Milton Neves Milton Mendes é. Mais currículo sem dúvida. Agora, então, nesse momento é o melhor? Na sexta-feira eu conversei com o Eurico. O Eurico disse que não descartava o Luxemburgo. Eu entendi que o Luxemburgo estava um pouco reticente, porque entendi eu conversando com outras pessoas. Porque o Vasco hoje não dá uma sensação de que vai oferecer para o técnico. A gente está discutindo o lado do técnico oferecer segurança para o clube, mas tem o oposto também. O Vasco não parece um porto seguro para um técnico. O Vanderlei, por exemplo, que precisa de um trabalho forte de novo para voltar ao patamar que ele sempre esteve, o Vasco não parece dessa segurança para ele. O Vasco foi... O Vanderlei, hoje eu conversei com o Vanderlei disse que não foi procurado por ninguém do Vasco. Disse que foi procurado por empresários, não disse quais, mas que o Vasco propriamente não falou com o Vanderlei. Então, o Vanderlei disse, assim como o Eurico disse na coletiva, que o Vanderlei não recusou o Vasco. E aí o Vasco foi no Milton Mendes. O ponto, assim, para mim, que o Milton Mendes tem se preparado muito, não tem a menor dúvida. Você tem toda a razão no que você está falando. O Milton Mendes hoje não tem um currículo. Você olha para a trajetória dele no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa Nordeste pelo Santa Cruz. É o suficiente para você dirigir o Vasco? Se você não tiver absoluta convicção de que é o cara que está preparado para assumir, não é. Currículo por currículo, não é. Agora, a gente já viu técnicos sem o mesmo currículo funcionarem em alguns clubes. Sim, eu concordo, mas quando você fala de segurança ou não segurança, e aí que eu gosto de
de dividir e diferenciar instituição e pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco, enquanto instituição, a sua torcida, patrimônio, estádio, essas coisas, é gigante. Claro que é. Certo? O Vasco é um clube gigante do futebol brasileiro que está no momento péssimo. Então, momento ruim. É nesse ponto que eu me refiro. Se as pessoas que estão no comando não dão confiança ao treinador que vai assumir, é uma outra história. Não, eu sei, mas assim, o clube hoje, vou pegar um exemplo aqui. Um exemplo que é familiar à torcida vascaína, de certa maneira, porque é um exemplo português. O Campeonato Português hoje é liderado pelo Benfica. 2 anos atrás, o Benfica foi bicampeão português e o Jorge Jesus era o cara que ia transformar o futebol de Portugal. E é o melhor técnico de Portugal, é o técnico sensacional de Portugal. O Jorge Jesus ressuscitou o Benfica. O Jorge Jesus saiu do Benfica brigado e foi para o Sporting de Lisboa. 2 anos depois, o Benfica está na liderança para ser tetracampeão e o Sporting não ganhou nada com o Jorge Jesus. Por quê? Porque quem era o bom não era o técnico, era o clube. O clube está empurrando o técnico. É o que o Vasco não vai fazer com o Milton Mendes. O Vasco não está em condição, nesse momento, de empurrar ninguém. Tem uma outra coisa. Mas eu acho que com o Luxemburgo teria uma parceria melhor nesse aspecto. Não sei. Porque sim, o Vanderlei tem bons e maus trabalhos recentemente. Tudo bem, mas então esse não sei também leva a gente a botar um ponto de interrogação no Milton Mendes. Claro que tem. Não é? Claro que tem ponto de interrogação. A única coisa assim, essa informação que você teve do Luxemburgo, eu passei do ano passado, esse ano foi concreto. O Luxa pode dizer que foi por contato empresário, mas pessoas ligadas, assim como o Edmundo falou, e foi reticente domingo que rolou mesmo, foi esse tema aí, que a conexão toda é exatamente do tal empresário. Eu não gosto de falar nome de empresário, mas tudo bem. E, coerentemente, também falando com pessoas do Vasco, o que me passam é o seguinte: o Vanderlei ia chegar lá para dar aquela chacoalhada no vestiário e botar os caras para fora do time. Ele ia botar... sei, Paulo, não quero aqui prejugar nada que vai acontecer. Eu estou dizendo o seguinte: o perfil Luxemburgo é para botar a chave do 210 por 220. Mas não é isso que vai resolver não sei, o Vasco. Como é que a gente pode afirmar que não vai resolver? Eu afirmo. Eu afirmo para você. Eu não afirmo porque eu não tenho bola de cristal. Também não tenho bola de cristal. Dentro do vestiário. Eu também não tenho bola de cristal. O trabalho do Luxemburgo nesse momento era um trabalho mais consistente do que o Vasco precisa. Agora, o Milton Mendes pode ter sucesso, torço para ele. Mas eu hoje vejo o Luxemburgo... que o choque, quem precisa dar o choque não é o técnico. Não, mas nesse quem precisa dar o choque é o Vasco. Ah, bom, mas aí então tem que tirar o Eurico de lá, pô. Não aí tem que tirar o Eurico de lá. Isso tem eleição em novembro. Então. Não estou discutindo a vida política do Vasco. Estou discutindo o clube. O clube tem um problema grave há anos. Tirando o hiato. Se é política, qual é o problema do clube que não seja política? Tirando o hiato. Não, eu não estou discutindo aqui a vida política, a vida política vai se discutir na eleição de novembro. Eu estou dizendo o seguinte: o Vasco tem um problema grave há 6 anos. 5 anos. O último suspiro do Vasco foi a Libertadores 2012, sim, que ia passar para a semifinal. Quase porque era um time ali. 11 e 12, o Vasco viveu bem. O que o Vasco precisa é de uma transformação interna. Agora, só desfazer uma lenda. O Gero Lance ontem publicou um levantamento. Mas desculpa, você passa muito por planejamento, claro, por profissional da área. Claro, por isso que eu estou dizendo. Por isso que o Vasco teve um momento áureo. Por isso que o Vasco teve um momento áureo. Vê se você entende. Assim, tinha profissionais da área, tinha pessoas capacitadas no marketing, no departamento de futebol. Então, por isso que eu estou dizendo que não faz tanta diferença se vai ser o Vanderlei agora ou o Milton Mendes. Porque isso pode ser um fracasso. Acho que faz diferença. Eu acho que faz diferença. Também acho. Eu acho que faz diferença, porque um choque de gestão chega lá e afastar um, afastar outro. Lógico. O Vasco, ele hoje, ele terminou 2015 com um discurso de que precisava rejuvenescer a sua equipe. Aí o Vasco contrata Scudeiro, Wagner e Luiz Fabiano. Nada contra os atletas. Mas o time... São ótimos atletas do passado. O time titular rejuvenesceu. Depende. Com o Cristóvão jogou todos esses, eu tô dizendo. Tudo bem, mas o time tinha 8 acima de 31 anos e tem time agora quarto. Tem 7. Não, tem quarto. O time jogou ontem, tinha Martin Silva. Ontem. Ontem o Cristóvão não estava mais. Então o que eu digo é o seguinte... Voltou o Brasil, voltou o Ederson. Mas por que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte... Evander? Porque ontem, de alguma maneira, o Valdir Bigode teve uma certa autonomia, chega lá e tira um, colocar outro. Porque o Cristóvão não tinha essa autonomia, escalava pelo nome. Começava a escalar o time pelo nome. O Evander jogou com ele.
Quantas vezes? Eu não vi. Jogou no começo do ano, jogou. Eu não lembro. O Evander se machucou, ficou um tempo fora. O Evander jogou com ele. Mas todo mundo jogou, porque os resultados foram ruins. O Guilherme jogou. Eu acho que o Júlio dos Santos jogou de primeiro volante. Jogou quando não tinha o Evander machucado. Quando foi 3-0 pro Fluminense. O Evander estava machucado. Foi a estreia do Campeonato Estadual. Exato. Tava Primeiro jogo da temporada. Primeiro jogo oficial da temporada. Tinha uma série de desfalques. Se entende... Desculpa, PVC. Se entende que no primeiro jogo oficial da temporada o time é o titular. Não, mas não é necessariamente assim. Depois o Andrezinho não jogou, o Andrezinho voltou ontem. Como é que o Andrezinho era o titular? Ele esteve envolvido num problema particular, foi afastado para dar uma acalmada. Mas foi só por isso, não. Foi só por isso, não. Afastado por deficiência técnica. Gente fechada de quando você olha para o seu elenco. Nós estamos saindo da conversa. Não estamos saindo da conversa. Eu estou dizendo o seguinte, o Milton Mendes ou o Vanderlei, na minha opinião, com o Vasco do jeito que está, dá no mesmo. O Vanderlei, que eu tô dizendo, mas você acabou de discordar de mim quando eu falei isso. Você falou, pelo amor de Deus, PVC. Volta a fita. PVC, olha só. Volta o vídeo. Peraí. Vamos voltar. Fala você de novo, eu vou repetir. Pra gente voltar. Você acabou de Mas o Vasco como está como? Em que sentido? O Milton Mendes, que o Milton Mendes não tem Mas o Vasco como está em que sentido? No sentido todo. O que o Vasco faz hoje. É o seguinte. A outra coisa que eu ia dizer eu quero dizer é o seguinte. Tinha que vir um treinador que pegasse o elenco, escolhesse o elenco e trabalhasse esse elenco futuro. Não pode ser só um técnico também. Também não pode ser só um técnico. Agora, se vai um treinador lá, não estou nem falando do Milton Mendes, que ele chegou e os jogadores já estão lá. Estou falando do Cristóvão. Ele estava lá. Aí, a direção te impõe esses jogadores que eu citei. E você tem que trabalhar com esses jogadores. Quem é que impôs? Quais jogadores foram impostos? O Gilberto é jogador para jogar no Vasco? Esse é bom. É bom jogador. O Luan é jogador para jogar no Vasco? É bom jogador. O Rodrigo é jogador para jogar no Vasco? Mas já estava lá. O Rodrigo já estava lá. O Henrique já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. Então, o Jean é jogador para jogar no Vasco? Espera aí. O Jean não. É jogador do Carlos Leite. Posso botar só uma colher nesse angu aí? É jogador do Carlos Leite. Deixa eu só botar o Edmundo. Claro que... Mas qual o outro? Escudeiro. É jogador para jogar no Vasco? O Escudeiro pode jogar no Vasco. Pelo amor de Deus. Pode jogar no Vasco. Então tá bom, obrigado, PVC. Pode tá bom, mas sabe o que acontece? Eu acho que ele pode compor o elenco do Vasco. Mas compor o elenco eu também posso, com 46 anos, 45 anos. Eu posso compor. É isso. Vamos lá. É questão de Você tá na história do Vasco. Compôs o elenco do 2008 também não ajudou. Também foi ruim. Tá certo, obrigado. É verdade. Tá certo, PVC. Assim, o Vasco tá numa crise há anos. O que eu tô dizendo é o seguinte... Mas a crise é política, Paulo. É uma crise política também. Não é só política. É uma crise política, é uma crise técnica, é uma crise institucional, é uma crise financeira, é uma crise de tudo. Lógico. É uma crise... Porque eu tô dizendo, se você colocar o Vanderlei, ele vai colecionar mais um fracasso. Mas quem garante? A chance de colecionar mais um fracasso é enorme. Mas como você pode... Você foi pro Vasco 2008. Mas se o Vanderlei... Não adiantou, porque o Vasco tava no... Você tá errado, completamente enganado. Você que é bom com os números, não tá falando coisa com coisa. O Vasco 2008? Eu fui artilheiro do time no campeonato. Sem dúvida. Se a defesa tomou mais gols do que o ataque fez... Mas o time não resolveu. Mas o time não resolveu. Caiu. Então mas não aí resolveu. A culpa é minha, porque caiu? Mas não tô falando que é sua. Como não seria do Vanderlei. Mas o Vanderlei ia colecionar mais um fracasso. Mas o Vanderlei é melhor ou pior do que o Milton Mendes? O Vanderlei foi o maior técnico do futebol brasileiro, talvez... Eu fiz uma pergunta, me nos responde últimos 40 anos. Você pode me responder? Hoje... Quem é o melhor treinador? Vanderlei ou Milton Mendes? No Vasco de hoje é 0-0. Quem é o melhor treinador? Na história é o Vanderlei. E se o Vanderlei vai colher um fracasso, o Milton Neves está fardado ao fracasso. Milton Mendes está fardado ao fracasso. É isso. Do jeito que tá, os dois então você está falando a mesma coisa que eu. Você disse que não. Não, você está falando a mesma coisa que eu. A estrutura é que está errada, independente do treinador. Só que nesse momento... Só que precisava de alguém com personalidade. Eu espero que o Milton Mendes tenha a personalidade para chegar lá e colocar em campo quem ele de fato queira. Não quem de fato está imposto. Você está dizendo que o fato de ter o empresário que trabalha junto com o Eurico é o que está atrapalhando o Vasco? Não foi necessariamente. Não. Só que tem jogadores... Foi um processo facilitador para a contratação
do Milton. É um processo facilitador. E foi o Milton Mendes que ligou pro Vanderlei? Não sei, Paulo. Eu repito, eu não tenho bola de cristal. Assim, a minha concepção de mudar a estrutura do Vasco mudaria por um nome de peso. Independentemente se fosse o Vanderlei, se fosse o Mano Menezes. Não dá pra fazer essa previsão. Entendeu? Isso é verdade. É isso, verdade. Não é isso a questão. Se chegar um cara lá no Vasco, você assim, ó, aqui, ó, mando eu. Isso tem. Pessoal, só eu digo, manda lá, Paulo. Quem falhar? Vamos botar aqui, boa. Procura saber por que o Rafael vai sair. Vamos botar, então. Boa sorte pro Milton Mendes no trabalho dele no Vasco da Gama. É uma missão complicada dirigir um gigante como o Vasco numa situação que o Vasco se encontra há muito tempo. Que ele tenha boa sorte aqui, claro. Dê um detalhe. Fora aqui da discussão. Não, só para lembrar que a gente falou muito que o Vasco nesse momento precisa de união, precisa agregar o grupo. O Milton Mendes, com todas as dificuldades que o Santa Cruz teve no ano passado, ele conseguiu isso com os jogadores. Você vai lembrar que em junho do ano passado, quando o Santa Cruz perdeu para a Ponte Preta, no Arruda, 3-0, os jogadores invadiram a coletiva do Milton Mendes, que tinha aquele caso, né, do William Correia, que teria dito que tem que trocar tudo, enfim. Aí teve alguém levou para o lado da crítica ao treinador, enfim. Aí o Milton Mendes estava lá na entrevista coletiva, os jogadores, as lideranças do Santa Cruz, incluindo o Grafite, o Dani Moraes, o próprio William Correia, isso é vestiário. Eles entraram e manifestaram publicamente o apoio ao treinador. Tomara que ele tem esse perfil. Tomara que dê certo. João, e ele foi identificado. Um fato, João. A gente precisa falar do Corinthians. O telefone tocou, Pascoal, mas diga aí, Pascoal, diga aí. Não, só uma coisinha. Duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, o Eurico Miranda disse que foi ele quem escolheu o treinador. E que o treinador vai ter autonomia para fazer o trabalho. Perfeito. Se ele tiver autonomia para fazer o trabalho, ele pode afastar um monte de gente que não quer nada com o Vasco. Já seria um grande passo dado pelo Milton Mendes. Ele começar a ver quem está querendo e quem não está querendo. Aí as coisas começam a clarear no Vasco da Gama. Eu acho que esse é o ponto de partida. Agora, o Milton Mendes não é vaquinha de presépio. Não é aquele treinador que vai ficar abaixando a cabeça toda hora para quem manda no time do Vasco. Tem quem manda no time do Vasco. Então, ele não vai ficar abaixando a cabeça para esses caras. Então, o choque para mim é inevitável do Milton Mendes com algumas lideranças do time do Vasco da Gama. Agora, como é que o presidente do Vasco vai tratar isso é um outro problema. Por isso que eu acho que a situação é mais delicada do que só a presença de um treinador. É a presença do treinador, é a liderança do técnico e a formatação de um novo Vasco. Porque o que está aí não interessa para a torcida do Vasco. É isso aí, muito bem. Ele acabou de falar que não vai contratar ninguém, gente. Vencendo Madureira, o que é provável, né? Tem condições de fazer isso. E ganhar do Flamengo domingo em Brasília, 18h30, ele vai ter um início de trabalho tranquilo. Vamos aguardar os acontecimentos.